Na letra C, está perguntando que ponto tem a abscissa com módulo igual ao módulo da abscissa de x. Lembrando que módulo é um número sem sinal, tá? Então, teria o mesmo número sem sinal. A gente tem o x aqui, ó, valendo mais 4. Qual seria a letra que teria o mesmo número, mais 4, só que em módulo, no caso 4 sem sinal, né? Se a gente pensar no número 4 sem sinal, então a gente vai olhar aqui, ó, né, onde tem o 4 é o Q. Menos 4 e 4. Então, na letra C, né, a abscissa é a abscissa Q. Na letra D, que ponto tem a abscissa igual ao oposto da abscissa de Q? Então, se x aqui é mais 4, né, e Q é o oposto dele, se eu fosse fazer o inverso, né, Q aqui menos 4, qual seria o oposto? Mais 4. Sempre é um número com sinal contrário. O oposto é um número com sinal contrário. Se eu quero saber o oposto de Q, que está valendo menos 4, é mais 4, que é x. Na número 19, né, coloque os números na ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Lembrando que os números negativos são sempre os menores de todos, ok? Então, quando a gente usa a ordem crescente, a gente usa esse sinalzinho aqui para separar os números, tá? Esse sinalzinho, quando a gente faz assim, ó, ele fica parecendo um 4 deitadinho, né? E ele significa menor que. Então, a gente vai dizer que um número é menor que o outro número, tá? Porque crescente é do menor para o maior. Então, vamos escolher aqui, ó, os que são os menores entre os números negativos. Lembrando que o que seria o maior vai ser o menor, tá? Então, no caso aqui, ó, o menos 8 é o menor de todos, porque ele seria o maior de todos entre o 8, 4 e o 3, se fosse positivo. Sempre o inverso. Então, o menos 8 é o menor, depois vem o menos 4, depois vem o menos 3. Aí vem o zero. O zero é o neutro que separa os positivos dos negativos. E aí vem normal, né? O 1 e o 2, nessa ordem. Agora, na letra B, a mesma coisa. Vamos separar os negativos aqui, ó. Menos 9, menos 10. São os dois números negativos. Então, eles vêm primeiro, que eles são os menores. No caso, o 10 vem primeiro, porque o 10 seria o maior entre 9 e 10 nos números positivos. Mas a gente tem que pensar invertido. Nos números negativos, ele vai ser o menor de todos. Então, menos 10 é menor que menos 9, que é menor que... Aí, ó, acabaram os negativos, vou passar para o zero. Zero é o neutro que separa. Aí eu vou para os positivos. Positivos é normalmente, que a gente conhece já. O 1, o 2, e aí depois o 6. Bom, número 20, né, ali ó, a resposta. Em determinado dia, o saldo bancário de Flávia era menos R$2.000 e o de Luiz Antônio menos R$300. Qual deles estava devendo mais ao banco? Justifique sua resposta. Né? Então, ó, Flávia devendo, que o sinal de menos quer dizer que você está devendo. Devendo R$2.000 e Luiz Antônio devendo 350, quem está devendo mais? Flávia, obviamente, né? Porque R$2.000 negativo, né? É um valor de dívida maior do que 350. Bom, número 21. Escreva qual é o número maior em cada item.
Então, na letra A, nós temos dois números positivos, né? O maior vai ser o maior mesmo, o 20. Tá? Aqui é a resposta. Na letra B, nós temos os mesmos números, só que agora negativo. E aí você tem que pensar o que seria, né? No caso, no número positivo maior, vai ser o menor agora. Então, o maior entre os dois números negativos é o menos 18, é ele que está mais próximo do zero. Entre o zero e qualquer número negativo, o zero é sempre o maior, tá? Entre o zero e qualquer número positivo, o número positivo é sempre o maior. Aí, novamente, dois números negativos. Aí, pensa ao contrário. O que seria maior vai ser o menor. Então, esse aqui que seria o menor vai ser o maior. Então, a resposta é menos 15. Tá aqui a resposta. E entre um número negativo e um número positivo, o maior é sempre um número positivo. Bom, nesse número 22 aqui eu já dei uma adiantada, porque é muita coisa para escrever, né? Senão fica chato. A gente vai consertar o que está errado. O que está verdadeiro, o que está falso a gente conserta. Então, na letra A, o zero é maior que qualquer número negativo. Isso é verdadeiro na letra A. Então, não precisa consertar nada. O zero realmente é maior do que qualquer número negativo. Na letra B, o zero é maior que qualquer número positivo. Não, isso é falso. Falso. O zero é menor que qualquer número positivo, tá? Na letra C, qualquer número negativo é maior do que qualquer número positivo. Olha o erro aí, ó. Não é maior, ele é menor. Isso é falso. Então, na letra C é falso. Tem que trocar lá o maior por menor. Na letra D, qual número positivo, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Isso é verdadeiro, realmente. Positivo é maior do que negativo. É melhor ter dinheiro do que não ter dinheiro, não é verdade? Na letra E, se dois números forem positivos, o maior será aquele que tiver o menor módulo. Isso é falso, tá? É falso. Se dois números forem positivos, né, o maior será o que tiver maior módulo, porque o módulo é um número sem sinal, né? Então, se eles já são positivos, né, a gente já sabe que o positivo realmente, quem é maior, continua sendo maior. Então, é quem tem o maior módulo. Na letra F, se dois números forem negativos, o maior será aquele que tiver o menor módulo. Então, realmente isso é verdadeiro, porque vai estar mais próximo do zero.